Bom, gente, aleluia. Vamos chamar então o nosso primeiro pregador da noite? É o Calado primeiro? Aí sim! Paizinho, nós queremos agradecer, Senhor Deus, pela vida do David, pelo Beto que vem na sequência, Paizinho. Que eles sejam instrumentos teus aqui nessa noite para trazer a tua palavra. Abre nossos corações, o nosso entendimento, porque nós queremos absorver tudo que o Senhor quer compartilhar através deles nessa noite, papai. Então, em nome de Jesus, toma conta, Senhor Deus, desse momento tão especial, e que eles sintam a tua presença e o teu respaldo, Senhor Deus, em tudo que eles forem apresentar nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Amém. Boa noite. Glória a Deus. Queria agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade de novo. Agradecer aos nossos pastores maravilhosos, a Dani e o Fábio, que eles são fundamentais em nossas vidas. Bom, eu queria começar compartilhando o primeiro contato que eu tive com a minha querida esposa, que não está aqui no momento tão importante na minha vida. Está com os filhos. Amém. Ainda bem que nós temos a tecnologia, como fala a nossa pastora. Bom, o primeiro contato que eu tive com a Malu foi pelo telefone. Naquele primeiro momento que eu pude conhecê-la dela, foi o tom de voz, que porém continua baixo e rouco até hoje. Ela tem a mania de ficar conversando comigo, eu um incômodo e ela em outro. Na maioria das vezes eu falo que não sei, porque se eu falar que tá bom, pode ser assinando um cheque branco, né? Então eu prefiro falar que não sei. Quando chegar para poder falar, eu entendi o que foi, repete. Enfim, esse foi o nosso primeiro contato, pelo telefone. Porém, chegou o momento de conhecê-la. Chegou o momento de andar com ela, de viver com ela. Eu conheci que ela gosta de comédias românticas, de filmes de comédias românticas. Andando e vivendo com ela, eu também conheci de que ela não gosta de comidas típicas. E por aí vai. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque com o Espírito Santo é a mesma coisa. O Espírito Santo de Deus é uma pessoa que quando a gente convida Jesus para morar em nosso coração, ele automaticamente vem junto. E quando ele nos reveste com os dons de falar e tudo mais, a maioria das vezes o que acontece? A gente para por aí. A gente não busca intimidade com ele, a gente não busca andar e viver com ele. Então não é isso que o Espírito Santo quer. O que ele quer é a nossa intimidade com ele no dia a dia. Amém? Amém. E meditando na palavra do Senhor, eu perguntei: Espírito Santo, para onde eu vou esse manual de vida tão maravilhoso? Bom, fui para o primeiro capítulo. Eu não sei porque na maioria das vezes que eu venho aqui, eu vou para o primeiro capítulo, Gênesis. Mas enfim, Gênesis capítulo 5. Se alguém quiser abrir, fique à vontade. Capítulo 5, versículo 21. Ali diz a descendência de Adão. E tem uma lista ali de vários homens e irmãs também, que teve seus filhos e filhas. Porém, no versículo 21, tem um homem como eu e você, um homem como eu e você, que me chamou muita atenção: Enoque. Enoque teve o seu primeiro filho com 65 anos. Depois disso, ele começou a ter uma comunhão com Deus, com o Espírito Santo. Eu perguntei, por que só depois do primeiro nascimento do seu filho ele começou a ter essa comunhão? Foi um divisor de águas para Enoque. Para mim, David, o meu divisor de águas foi na cerimônia do meu casamento. Foi o meu divisor de águas. 4 meses, 5 meses depois, eu comecei a andar com Jesus. Timidamente, passinhos bem curtos, porém comecei. E para Enoque não foi diferente. A divisão de águas para ele, ter a comunhão com o Espírito Santo,
foi o nascimento do seu filho. O que eu quero declarar essa noite do sobrenatural, que essa noite seja o divisor de águas para a sua vida, para você andar com o Espírito Santo de Deus, ter uma comunhão com Ele. Amém? Amém. Amém. E eu tenho certeza absoluta, como Enoque era um homem comum como eu e você, a vida de Enoque e a minha vida também era assim. O que a gente pode perceber, um completo desequilíbrio, né? Os pontos pretos em maiores, menores. Enoque, e esse eu, por grande coincidência de Jesus, esse ele, né? Pode ser eu de David, eu de Débora, eu de Denise, Cleiton. Só que ali seria Enoque, depois que eu parei para pensar, o eu. Então a gente pode perceber que ali era Enoque tomando as decisões por ele, a gente tomando a decisão por nós mesmos, sem a presença do Espírito Santo ali fora. E quando a gente faz isso, a gente acaba trazendo sujeira para o nosso interior. Sujeira, lixo. E uma vez escutei essa história que foi mais ou menos assim. Em uma certa cidade, a coleta de lixo, por algum problema financeiro entre a prefeitura e a empresa, acabou não acontecendo durante alguns dias. E o que aconteceu? Depois de algumas semanas, as pessoas começaram a ter muito lixo em suas casas. E o que o homem fez? O homem pensou com ele: bom, eu vou pegar esse lixo que está acumulando muito rato, muito inseto, eu vou colocar em vários pacotes de presentes, vou fazer um pacote bonito, vistoso, e vou colocar o lixo lá dentro e vou espalhando pelas esquinas, pelas praças da cidade. E o homem fez isso. E um outro homem vindo atrás percebeu: o cara está colocando lixo na esquina, na praça. Vou pegar meu carro e vou colocar dentro do meu carro presente. Quem não gosta de presente? E o homem fez isso. Saiu recolhendo todo o presente que ele viu e colocou no seu carro. Chegando em casa, completo curioso, quando ele abriu o presente, o que tinha? Lixo. Mais lixo. Ele acumulou o lixo da sua casa, trouxe mais lixo de fora para a sua casa. O que eu quero dizer é o seguinte, gente: a gente sai daqui de um culto sobrenatural, a gente sai daqui voando, cheio da presença. Mas quando chega em casa, a gente pega o lixo do Big Brother, a gente pega o lixo da fofoca, a gente pega o lixo da internet, a gente pega o lixo da bebida e põe tudo aqui. Onde está o espaço para o Espírito Santo agir entre nós? Não vai ter. Às vezes a gente passa a semana com uma concha vazia, só consegue falar em línguas, só consegue sentir o arrepio, a queimação aqui dentro. É o local que faz a diferença? Não. Nesse momento não. Entendeu? Então o que eu quero dizer é o seguinte: se a gente não esvaziar de nós mesmos, fica muito difícil ter uma comunhão com o Espírito Santo de Deus. E Enoque, quando se esvaziou da presença de Deus, eu tenho certeza que o ponto de equilíbrio dele foi assim. Ele trocou. Ele tirou a vontade dele, o eu dele, o lixo dele, e colocou o Espírito Santo de Deus no lugar dele. É isso que eu quero sugerir isso para você hoje. E se você for dar uma lida no versículo, do versículo 21 até o 24, quando Enoque teve seu primeiro filho, bom, eu nunca tive filho, mas vou ter 3. A mulher sabe disso? Cadê ela? Não chegou ainda? Eu vou ter 3. Mas quem já teve filho aqui? Pai. É. Quando vocês tiveram filho, vocês timidamente, não sei, talvez o nosso pastor não, agradeceu a Deus, falando: obrigado, Senhor. O nosso pastor, o que eu estou querendo dizer, como ele pode ter se separado um pouco mais, ter
falar um pouco mais de palavras para Deus, não só obrigado, Senhor. Entendeu? Tudo bem? Estou querendo dizer o seguinte, que Enoque só teve a comunhão com Deus quando nasceu o primeiro filho. Ele, como homem comum, como eu e você, ele também se separou. Olha ali, ó. Ele também foi ter um momento com Deus. Não sei, talvez ele tenha se separado e falado: Senhor, obrigado, meu filho nasceu, vou fazer um churrasco. Só que ele sentiu que aquele momento era bom. Sentiu talvez a voz do Espírito Santo, timidamente. Talvez tenha ficado confuso, mas ele viu que era bom. No outro dia ele foi de novo, Enoque, para o seu cantinho, agradeceu a Deus pela saúde do filho, e ele foi de novo, e tudo para se tornar um hábito. O que é necessário? Alguém lembra? O hábito dos heróis? Repetição, exercícios, isso. Então, para a gente ter uma intimidade com o Espírito Santo, é preciso exercitar até que se torne um hábito. E Enoque fez isso, como um homem comum, como eu e você. E aqui diz que Enoque depois teve filhos e filhas. Não diz a quantidade, mas vamos pensar dessa forma: 2 filhos e 2 filhas, mais Matusalém, 5 crianças. Enoque sustentou, trabalhou, educou, teve tempo de qualidade para ele, para sua esposa, e comunhão com Deus. Ou seja, quando colocamos o Espírito Santo e Deus em nossas vidas, quando a gente passa o bastão para Jesus, quando Enoque falou assim: menos de mim e mais de você, como foi cantado hoje, amém? Amém. O equilíbrio de Deus é esse, equilíbrio para todas as coisas. Então eu quero convidar você nessa noite para que Jesus venha ser o seu ponto de equilíbrio, que o Espírito Santo venha ser o seu amigo, o seu companheiro, assim como Enoque. Se você for ler no versículo aqui mais adiante, se não me engano, no 24, Enoque teve tanta comunhão com Deus que Deus o levou. Então que a gente seja lindo, linda e bela como noiva, porque Jesus vem nos buscar. Amém? Amém. Então essa é a primeira palavra do Senhor nessa noite. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite. Glória a Deus, né? Glória a Deus mesmo, porque assim como ele falou que Deus cuida de tudo, está no controle de tudo, Ele também deixa tudo numa sintonia tão grande que quando começou o louvor, eu prestei atenção na minha pregação e louvor. Eu não conhecia a pregação do David, que ele ia falar, e é uma sintonia tão grande, é algo tão inexplicável, que só a gente que sabe que a gente não combinou, que tem essa sintonia. É verdadeiramente fora do normal, é sobrenatural, como é a nossa série, né? E quando eu fui convidado a trazer a palavra, eu fiquei pensando: eu quero falar de uma palavra, né? Uma determinada palavra. Só que depois eu pensei: mas não é assim, é Deus que fala o que tu vai falar, não sou eu que escolho. E eu estava procurando uma passagem na Bíblia e Deus me direcionou a uma outra passagem, né, de Ezequiel. Se vocês quiserem abrir em Ezequiel 37. Ezequiel vivia numa época que não era muito diferente da época que a gente vive hoje, né? Ele vivia num mundo que o homem estava se afastando de Deus. O homem não tinha essa intimidade, não tinha comunhão com Deus. E o mundo devia estar, né, como mais ou menos a gente está hoje, né, sem essa comunhão. E nessa história de Ezequiel, ele mostra a intimidade que ele tinha com Deus, a intimidade que ele tinha com o Espírito Santo, né? E naquele tempo, somente o profeta tinha essa intimidade com Deus, com o Espírito Santo, o sacerdote. Hoje em dia, depois que Jesus veio, todos nós temos acesso a esse presente que Ele nos deu, né? O Espírito Santo. Basta a gente buscar, crer nele, né?
E na medida que a gente vai tendo intimidade com Ele, as coisas vão melhorando na nossa vida. Eu vou ler essa passagem agora, Ezequiel 37. Do 1 ao 10. Amém? Amém. É uma passagem que eu creio que se encaixa muito na nossa série de sobrenatural, porque fala de Ezequiel no Vale dos Ossos Secos, né? Uma história tremenda. Eu senti a presença poderosa do Senhor, e o seu Espírito me levou e me pôs em meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Ele me levou para dar uma volta por todos os lugares do vale, e eu pude ver que havia muitos ossos, muito mesmo, estavam completamente secos. Então o Senhor me disse: homem mortal, será que esses ossos podem ter vida de novo? E eu respondi: Senhor meu Deus, só tu sabes se podem ou não. Ele me disse: profetize a esses ossos, diga a esses ossos que o Senhor Deus está lhes dizendo: eu porei respiração dentro de vocês e farei viver de novo. Eu lhes darei tendões e músculo e os cobrirei de pele. Porei respiração dentro de vocês e os farei viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Enquanto eu falava, ouvi um barulho. Eram os ossos ajuntando uns com os outros, cada um no seu próprio lugar. Enquanto eu olhava, os ossos se cobriram de tendões e músculo, e depois de pele. Porém não havia respiração nos corpos. Então o Senhor me disse: homem mortal, profetize para o Espírito. Diga que o Senhor Deus está mandando que ele venha de todas as direções para soprar sobre esses corpos mortos, a fim de que vivam de novo. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. A respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo. Ficaram de pé. Havia tanta gente que dava para formar um enorme exército. Glória a Deus, é uma história tremenda. E aqui a gente vê que Deus tem várias maneiras de falar com a gente, né? Deus pode falar com a gente através de um sonho, através de uma visão. Mas aqui ele fala que o Espírito de Deus levou ele a um lugar. E não era um lugar bom, né? Todos concordam que esse vale que ele estava lá era um lugar terrível. E muitas vezes a gente pensava, a gente está num lugar assim ruim, às vezes na nossa casa, no nosso casamento, né, no nosso trabalho, às vezes na igreja, no nosso ministério, está conturbado, a gente está nesse lugar ruim e a gente acha que foi o inimigo que nos levou até lá. Mas muitas vezes Deus permite que a gente esteja naquele lugar. Deus nos conduz naquele lugar, né? Moisés tirou o povo de Deus, de Israel, do Egito e levou para o deserto. O deserto não era um lugar bom, mas o povo precisou ficar ali para aprender, né? E Deus abençoava ali no deserto. E na nossa vida também é assim. Deus permite às vezes que a gente fique em atrito no nosso casamento, no nosso trabalho. Às vezes nosso negócio não está prosperando por algum determinado momento e a gente fica ali, naquele mesmo lugar. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele faz a gente ver a situação de todos os ângulos. Aqui Ele fala que Deus fez com que Ele andasse por toda a terra, né? Passeasse por todo o vale. Então Deus faz isso com a gente. Ele permite que a gente fique um determinado tempo naquele lugar para a gente ver tudo o que está acontecendo ao nosso redor. E aqui, esse vale de ossos secos, esses ossos secos, somos nós. São os nossos problemas, são as pessoas que a gente ama, que estão, às vezes, que nem esses ossos, secos, sem vida. E Deus quer dar vida para esses ossos. Só que Ele precisa da gente. Precisa não, Ele não precisa da gente, Ele deseja nos usar, né? E aqui em seguida, na continuação, a gente vê que Ezequiel não tentava fazer as coisas com as próprias forças dele, né? Que nem o David falou que Enoque tentava fazer as coisas do jeito dele e de repente as coisas não fluíam. Ezequiel, naquele determinado momento que Deus ordenou que ele profetizasse, ele não questionou a Deus, mas só eu falar que esses ossos vão andar, né? Ele não questionou isso. E quando Deus falou para ele, ele cumpriu.
né? Então, em determinados momentos da nossa vida, às vezes Deus fala para a gente fazer alguma coisa, dá uma ordem para a gente, e a gente quer se explicar, quer se justificar com Deus. Não, mas eu não quero fazer assim, eu quero fazer assado, eu quero fazer diferente, né? E a gente precisa reconhecer a nossa limitação, a nossa necessidade de Deus, a nossa necessidade de estar com o Espírito Santo, de estar em comunhão com Deus. E aqui Enoque reconheceu, quando Deus perguntou: será que esses ossos podem ter vida de novo? Deus já sabia disso, né? Mas ele perguntou, e Enoque respondeu: só tu sabes se podes ou não. Ezequiel, desculpa que eu estou meio nervoso, é a primeira vez. Vamos dar um encorajamento para ele. Estava no Ezequiel. Ezequiel reconheceu que Deus realmente era o único que poderia dizer se aqueles ossos podiam voltar à vida ou não. Com a gente é assim também. Esses problemas que a gente tem na nossa vida, no nosso casamento, no nosso trabalho, é só Deus que pode falar se pode resolver ou não, né? E aqui, nos próximos versículos, Deus dá uma ordem para ele. E toda a ordem de Deus vem acompanhada de uma promessa. Tudo o que Deus manda a gente fazer, não é porque Ele é um Deus mandão, é porque Ele tem uma promessa por trás dessa ordem, né? Quando Ele fala: profetize e eu trarei a vida de novo, colocarei respiração. Então Ele dá uma ordem, mas Ele põe uma promessa, né? O que Deus está te ordenando a fazer? A gente está sendo obediente ao que Deus está mandando a gente fazer? Qual que será a promessa dele para a nossa vida? A gente só vai descobrir se a gente tiver essa intimidade com o Espírito Santo, se a gente buscar essa intimidade com o Espírito Santo. Se a gente ficar murmurando, que nem o povo ficava no deserto lá, ao invés de buscar uma intimidade com Deus, porque Deus deseja isso da gente. Ele nos criou e Ele deseja que a gente tenha relacionamento com Ele. Ele está doido para nos abençoar, doido para abrir o céu e derramar um monte de bênção nas nossas vidas. Só que a gente vive relutando em querer fazer com as nossas forças, do nosso jeito. E Ele deseja mudar realidades, transformar situações, que nem Ele transformou aqui nesse vale de ossos, né? Na nossa vida. Pode ser no nosso casamento, como eu falei, no trabalho. Mas se a gente não seguir a ordem dele, não for obediente, a gente não vai conseguir que essas coisas aconteçam. Quando a gente busca intimidade com o Espírito Santo, a gente escuta a voz do Espírito Santo, a gente sabe qual a ordem que Deus está dando e a gente consegue caminhar, né? Tem até um desenho, às vezes o diabinho aparece de um lado, o anjinho do outro. Na nossa vida é assim também. Quando a gente está em comunhão com o Espírito Santo de Deus, a gente escuta a voz dele. Ele fala: segue para o lado, a gente segue. Faz isso, a gente faz. E as coisas começam a caminhar. Aqui a gente vê no versículo 7 que quando ele começa a profetizar, ele escuta uns barulhos. Os ossos começam a mexer. Na nossa vida é assim. Quando a gente começa a obedecer a Deus, as coisas começam a funcionar. As coisas começam a fluir, né? Só que aí também não é um passe de mágica. Não acontece: eu estou lá, Deus, vou sair daqui hoje, eu estou te obedecendo, amanhã eu quero... Não, tudo tem um tempo. Tem um tempo de Deus. Porque o Deus, nosso Deus, é um Deus de ordem. Ele não faz as coisas na bagunça. Aqui primeiro ele pôs, né? Tendões, músculos e depois pele. Já pensou se ele colocasse primeiro a pele e depois o músculo, a carne? Ele não. Na nossa vida é assim também. A gente precisa se organizar no nosso casamento. Às vezes, se você não está preparado para casar, não é o momento certo de casar ainda, ele precisa te preparar a tua esposa. Se tu já está casado e vocês, às vezes, começam a brigar muito, ele precisa que você veja que você está um pouco errado, que a esposa está errada. Às vezes é no trabalho, você reclama muito do seu chefe e tal, mas não vê. Faz a diferença, né? Tenta dar algo a mais. E na nossa vida é assim. Só que se a gente quiser fazer as coisas sem Deus, nada vai funcionar, né? A gente até pode pensar: sou obediente a Deus, eu sigo a palavra dele, eu não minto, eu não roubo, eu não traio a minha esposa, eu faço tudo direitinho, eu ajudo uma instituição de caridade, eu não falto no meu trabalho. Mas se a gente não tiver Deus, nada funciona. Que nem ele falou aqui, que
colocou tendões e depois pele. Porém, não havia respiração nos corpos. Os corpos já tinham levantado, estavam com todo o tecido, com tudo lá direitinho, mas não tinha respiração ainda, faltava algo. Às vezes na nossa vida vai estar tudo caminhando direitinho. Casamento, trabalho, tudo bonito, mas vai ter um vazio, vai faltar algo. E esse algo só é preenchido por Deus, pela presença dEle, do Espírito Santo dEle. Por isso que a gente deve buscá-lo sempre. E aqui, Ezequiel continua. A intimidade dele é tão grande que ele escuta. Então o Senhor me disse. Eu acho que quando eu meditei nessa palavra, nessa parte, então o Senhor me disse. Algo maravilhoso você ter essa percepção de saber que é Deus mesmo que está te dizendo, de não te confundir. Quando você tem essa intimidade e está andando ali lado a lado com o Espírito Santo, Deus me disse. Você pode encher a boca e falar, Deus me disse. E quando Deus disse para ele, homem mortal, profetize para o Espírito, né? E em seguida esses corpos mortos, a fim de que eles vivam de novo. Deus deu mais uma ordem para ele, seguida de uma promessa. E mais uma vez, ele cumpriu. Ele não questionou, pô Deus, mas aqui tem algumas versões que fala vento, outro espírito. Deus deu o poder para ele. Deus podia, Deus mesmo pregar e colocar a respiração deles, mas Deus ordenou que ele fizesse isso, ele foi obediente. Então a gente tem que ter essa intimidade para saber o que Deus está nos mandando fazer, para ter percepção do que o Espírito está nos dizendo, do que o Espírito Santo está nos falando. A gente precisa enfraquecer a nossa carne para a gente poder engrandecer o Espírito, né? Não adianta a gente só vir na igreja no domingo, de corpo presente aqui, ouvir a pregação, ouvir a palavra, louvar, adorar e ir embora. Se depois a gente consumir coisas que vão nos encher, né? A gente precisa aprender a jejuar, ler mais a Bíblia. A palavra de Deus fala que a palavra de Deus em Efésios 5,18, você não precisa abrir, eu vou ler para você. Não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. A palavra de Deus fala isso, para a gente se encher do Espírito dele. E quando ele fala que bebida, não é só cerveja, vodka, uísque, não. É qualquer coisa que a gente consome no mundo, qualquer coisa que a gente nos enche, que enche o nosso copo. Deus quer nos receber que nem um copo. Se nosso copo estiver cheio dessas porcarias que a gente vê infelizmente na televisão, na internet, no nosso dia a dia, o Espírito Santo dele não vai ter espaço para entrar, porque ele não invade, né? Então a gente precisa se esvaziar para poder ele depositar o Espírito Santo dele, né? E aqui no final a gente vê mais uma vez Ezequiel é obediente e ele dá ordem. Então profetizei conforme a ordem que eu havia recebido. Mais uma vez ele recebeu essa ordem de Deus, seguida de uma promessa, e ele cumpriu. E é assim na nossa vida também. Estava faltando algo, ele seguiu e Deus cumpriu. E Deus fez a obra completa que faltava. O que está faltando a gente fazer para Deus agir naquela determinada área da nossa vida? No nosso casamento, no nosso trabalho, nos nossos negócios, de repente no nosso ministério. O que está faltando a gente fazer, né? Aqui ele fala que a respiração entrou nos corpos e eles viveram de novo. Havia tanta gente que dava para formar um grande exército. Quando ele fala aqui um grande exército, é porque a promessa de Deus para a nossa vida é grande. Ele é um Deus, o nosso Deus é um Deus de abundância. Ele quer nos presentear com bênçãos maravilhosas em todas as áreas da nossa vida. Tudo que a gente perdeu, tudo que nos foi tirado, Ele quer restituir, né? De repente esses ossos secos que estavam sem vida nenhuma viraram um grande exército, né? De repente alguma coisa que está na nossa vida assim, que nem esses ossos secos, sequíssimos que estavam, podem tornar um grande exército. Essas promessas podem começar a tornar a vida, crescer, a gente mesmo pode começar a crescer na nossa fé, no nosso dia a dia, né? E eu convido vocês essa noite para a gente sair daqui com um desejo de buscar o Espírito Santo, de aprender a buscar o Espírito Santo, né?
para que Deus possa restituir tudo isso que nos foi tirado na nossa vida. Que Deus possa fazer com que esse vale seco que existe na nossa vida se transforme num exército grande. Toda aquela parte lá que ficou seca se torne em vida. E que a gente saiba que Deus é Deus. Que a gente decida nessa noite ter intimidade com o Espírito Santo. Entender o que é isso. Tá vazio, tá livre. E não é só aqui na igreja não. No nosso quarto a gente pode ligar um louvor, trancar a porta, pode orar, jejuar. Quando a gente enfraquece a carne, o Espírito se levanta. Porque a gente vive em constante guerra, né? A carne com o Espírito. Quando a gente tem a intimidade com o Espírito Santo, a gente fica que nem Ezequiel aqui. Eu ouvi a voz de Deus, né? O Senhor me disse, né? Eu já vou finalizar. Eu vou pedir para vocês curvarem a cabeça, fecharem seus olhos. Vou orar para que a gente saia daqui com essa vontade de buscar o Espírito Santo, com essa vontade de se encher do Espírito de Deus, com essa vontade de se esvaziar das coisas do mundo. Porque as coisas que não agradam a Deus não podem nos agradar. Aquilo que agrada o nosso Pai não pode ser bom para a gente. Aquilo que faz com que a gente desonre o nosso Pai não pode fazer bem para a gente.